seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro semanal, o Entrevistas, aqui no canal de ES Hoje. Eu já te peço, te convido a curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Vamos bater a meta de fechar o ano com 30 mil inscrições. Posso contar com você? Então tá bom. Olha só, hoje a gente vai falar sobre qualidade de vida, sobre um novo modelo que tem ganhado o Brasil, o estado do Espírito Santo, o Brasil inteiro, e tem empresa capixaba que já passou todas as fronteiras capixabas. Eu recebo hoje Douglas Vaz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniela. É um prazer estar aqui nesse programa com vocês, né? O ES é um canal que é de grande importância para as informações para o nosso estado, ainda mais no momento que nós estamos crescendo, as pessoas precisam de saber das novidades, o que tem acontecido nesse estado. Às vezes, eu até lá fora, as pessoas têm comentado muito sobre o Espírito Santo, sobre a taxa de crescimento que está acontecendo aqui, e às vezes o povo capixaba não sabe tanto do tamanho. Então, é verdade. É de grande importância o canal de vocês, a imprensa em geral, está divulgando esse grande potencial do estado do Espírito Santo, que é nosso, né? Eu sempre falo aqui no Entrevistas que nada me enche mais, no Entrevistas, no nosso ES Ouve, que é o podcast de ES Hoje, e todas as oportunidades que eu tenho, de nada me deixa tão feliz quanto falar de coisas importantes do Espírito Santo que ganharam o resto do país, que ganharam o mundo. E falar, né, trazer o senhor aqui para falar sobre a sua empresa é muito bacana, porque hoje ele já está em 17 cidades brasileiras. Ele não está só no Espírito Santo. E é do Espírito Santo. Olha só, isso é símbolo de vitória. E eu quero, antes de... né, eu tenho por hábito aqui apresentar melhor o nosso convidado. Então, Douglas Vaz é fundador e presidente da Vaz Desenvolvimento Imobiliário. Iniciou sua trajetória aos 16 anos na imobiliária Boa Terra, em 1976. 10 anos depois, junto com o pai, o senhor João Vaz, fundou Cristal Empreendimentos, com mais de 120 lançamentos e cases de sucesso no ramo de empreendimentos, como Boulevard Lagoa e Boulevard Mardulé, Residência e Resort. Ultrapassando os limites do Espírito Santo, como eu já falei, tem empreendimentos em São Paulo e Rondônia, e fui justamente em Rondônia que ele lançou o mais novo, eu acredito que tenha sido uma das coisas mais novas da sua empresa, né? Solar de Vilhena, Praças de Vilhena, Boulevard Prêmio Vilhena, Boulevard Prêmio Cacoal, Solar de Cerejeiras, isso mesmo, Solar de Chupi. Como é que fala isso? Chupinguaia. Chupinguaia e outros. Eu quero começar falando dessa trajetória, né, de 50 anos. Quais os maiores desafios do mercado no Espírito Santo? O maior desafio do mercado é a questão os processos terem mais celeridade, né? É o que nós mais enfrentamos, porque o mercado é promissor. Eu tenho dito até, às vezes, até comentado, que nós estamos numa velocidade, hoje nós estamos na 5G, a taxa de crescimento é muito grande e o setor público ele não consegue dar a mesma velocidade da necessidade que o mercado precisa, que a procura tem, porque tudo que você faz, que você lança, você tem tido sucesso, tem tido venda, principalmente no estado do Espírito Santo. Então, o maior desafio nosso é o setor público. Não é dizer que há má vontade de técnicos que da prefeitura. Sim. São muitas legislações. A boa e velha, não vou nem dizer, seria a triste e velha burocracia. Isso aí, é isso aí, o que impede mais a taxa de crescimento. Mas já tem municípios já tratando disso. Hoje mesmo tive uma reunião com o prefeito, com o Arnaldinho, né, em nome da entidade do Sinduscom, e onde eles estão muito preocupados em fazer alguns processos que dê mais velocidade nas aprovações. A Serra já tem um programa que você faz a aprovação com autodeclaração, e acho que isso é importante, porque você fazendo com autodeclaração, você está se declarando que você é responsável por aquilo que você está fazendo. Assumindo a sua responsabilidade. Porque uma ART, você tem um nome, a ART, a Anotação de Responsabilidade Técnica. Então, se a pessoa está assinando, ele tem que ser responsável. Se tiver alguma coisa errada, ele tem que ser penalizado. Então, os técnicos da prefeitura, acho que cabe melhor ele fiscalizar aquilo que está sendo executado dentro daquilo que foi feito a aprovação, né? Então, você consegue dar mais velocidade nos processos. Às vezes, eu até uso um exemplo. Por exemplo, o médico faz uma receita médica para você ir numa farmácia comprar um remédio. Sim. Então, você chega na farmácia,
o farmacêutico não vai pedir o outro médico para testar se aquela receita está correta. Assim deveria que ser na engenharia, na arquitetura, e deixar essa responsabilidade para esses técnicos, para poder ter mais velocidade nas aprovações dos projetos. Então, esse é um dos maiores desafios nossos. Olha, Douglas, apesar desses desafios, a gente tem visto que o mercado imobiliário tem crescido muito e que caiu no gosto do brasileiro, também do capixaba, o bairro planejado. E foi assim que eu fiz a nossa chamada ao longo da semana, convidando as pessoas a assistirem a entrevista dessa semana. O bairro planejado, ele confere uma união de morar, ter comércio perto e serviços principalmente de lazer. Mas eu vou além, tem a questão da segurança. O que são esses pontos ou o que mais atrai ou que leva a sua empresa a investir no aumento, né, desse tipo de mercado, né, tipo de empreendimento? Sim. A Vaz, eu como presidente da Vaz, como você mesmo citou aí, eu comecei no mercado quando tinha 15 anos de idade, já tem quase 50 anos de mercado, e uma das preocupações nossas é sempre pensar no bem-estar do ser humano, né? Tudo que nós fazemos, primeiro nós perguntamos, o que eu estou desenvolvendo, eu compro esse produto? Se eu falar assim, eu não compro, então a gente tem uma política de também não levar aquele projeto à frente, a gente pega a massa, joga no lixo e já vai pensar em outro projeto. E com o longo do tempo, nós começamos, antes a gente fazia bairros que nós chamamos de econômico, e na proporção, na esteira que vem o crescimento do Estado do Espírito Santo, a gente começa a pensar em coisas que agrada o cliente, que há necessidade do cliente. Um exemplo disso foi quando nós lançamos, na época, o Boulevard Lagoa, na época, quando eu estava na presidência, junto com meu pai, na Cristal Empreendimentos. E quando nós fizemos o lançamento, fomos para poder lançar, algumas pessoas me chamaram até de louco. Como é que você está fazendo um bairro, criando um condomínio de alto padrão como o Boulevard Lagoa na frente do bairro mais violento do Brasil, que era Fel Rosa, era na época. Então, antes do lançamento do bairro, nós começamos a fazer trabalho antes do lançamento com a comunidade, mostrando para a comunidade da importância daquele condomínio à frente daquilo dali. O impacto social, o impacto social. E aí começamos a trabalhar. Fizemos treinamento de pessoas para poder ser jardineiro, piscineiro, pessoas pedreiro. Então, naquela construção, nós tínhamos 120 pessoas que trabalhavam ali diretamente. Indiretamente, tinha mais de 500 pessoas que trabalhavam, que serviam, tinha um restaurante, serviam marmitex para o lugar, tinha as pessoas que forneciam material de construção para as pessoas que moravam. E aquilo dali foi um desafio, e foi hoje um projeto que ele, a nível de Brasil, inclusive durante 3 anos, ele foi apresentado como um case de sucesso. Você enfrente um bairro, como é que você conseguiu conciliar isso? E tantas pessoas que moram, que precisam daquela mão de obra de fora, como as pessoas de fora precisam das pessoas de dentro. Depois desse projeto, nós começamos a pensar, lançamos recentemente, acho que há 2 anos, aí já na Vaz de Desenvolvimento, lançamos o Fazenda Barão do Império. É o primeiro condomínio gastronômico do Brasil, onde você tem a exploração da fazenda dentro em condomínio, e ele se tornou um case também de sucesso, e estamos lançando agora, levando isso para São Paulo. Vamos fazer um em São Paulo, em Valinhos, lá perto da Fazenda da Grama, da Quintas da Baronesa. É um produto que vai estar junto no mesmo nível daqueles empreendimentos que tem lá, mas com conceito de fazenda. E assim nós estamos se expandindo em outros locais com esse projeto. Agora, com o crescimento do Espírito Santo, você tem um bairro planejado. O bairro planejado é quando você planeja ele, você define o que ele tem. Aqui você vai ter só residência, aqui você vai ter só comércio. A ocupação ela fica organizada. Organizada, é uma ocupação organizada. Aí já fizemos vários bairros planejados, né? Não só nós atuamos no estado do Rondônia, do Mato Grosso, começamos agora em São Paulo e no Espírito Santo. Nós temos vários bairros planejados. Agora, a inovação que nós fizemos agora, que existe poucos no Brasil, eu posso dizer 2 ou uns 3 nesse nível, é a cidade inteligente, que ele vai além do bairro planejado, que é a cidade inteligente. Você faz tudo com tecnologia, você tem todos os acessos que você anda, as pessoas que você precisar
de um táxi, uma carona compartilhada, é tudo através de aplicativos. O cabeamento dessa cidade é tudo subterrânea, né? Você não tem, é uma área de quase, no futuro, ele tem aí uma taxa de ocupação de pessoas transitando ali, mais de 50 mil pessoas, né, dentro de um bairro. Mas a gente está falando disso de uma questão de segurança, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de acompanhar o desenvolvimento e o avanço da internet, da sociedade, da inteligência artificial. Mas o quanto que isso acaba transformando as pessoas monitoradas o tempo inteiro de forma... como um Big Brother, assim. Quanto que isso é o risco? Qual é a diferença? Ou melhor, como que as pessoas podem não enxergar um Big Brother nessa situação? Não, ele não é um Big Brother, são as ruas públicas que hoje as pessoas necessitam de segurança, onde tem as câmeras nas vias, nas ruas. E é uma necessidade. Tanto Sim. é que tem uma cidade onde a maior parte que ela tem monitorada, que é Vinhedo, em São Paulo, ela é a cidade número 1 de desejo de moradia, porque o índice de criminalidade lá é zero. Não tem, né? Então, há uma necessidade disso. As câmeras, elas não são diretamente dentro da sua área privada. Sim, entendi. Não para dentro das casas, mas nas áreas externas. E é tudo planejado para subir já assim, né? Já ocupar desta maneira. Inclusive, tem uma empresa de São Paulo, não me vem na memória o nome da empresa agora. Essa empresa é de um tenente, que era um ex-tenente do Exército de Israel, onde que está fazendo todo o projeto de segurança do bairro. Então, você entra dentro do bairro, as pessoas... não é que você vai ficar um Big Brother, você vai ser vigiado, mas é uma questão de segurança. Se entrar uma pessoa com carro que foi furtado, ele vai identificar. Se entra uma pessoa que está sendo procurada pela polícia, pelas câmaras de monitoramento, ele vai identificar. A questão é vigilância e não invasão de privacidade. Não invasão de privacidade. Perfeito. A vigilância só nas áreas externas, né? Você, por exemplo, nós vamos construir um parque. Na entrada do empreendimento, você tem um parque, nós vamos construir um lago de 250 mil metros quadrados. Isso equivale mais ou menos a 250 campos de futebol. E em volta desse lago, nós vamos criar um parque que é público, as pessoas vão usar. Olha que maravilha. Como é que você deixa um parque desse se você sem monitoramento Perfeito. E sem vigilância? Então, é esse o objetivo. As pessoas vão poder transitar com suas famílias, vai pegar sua bike, vai poder deixar sua bike lá do lado sem se preocupar se alguém vai levar, né? Então, esse é o bairro da cidade inteligente, com esses monitoramentos, a parte lá com espaço para startup, para poder aceleração, quem quiser fazer uso dela. Nós estamos tendo uma empresa também fazendo a certificação de Steve Will, que é a certificação ambiental e social dentro do bairro. Trabalho social dentro dessa cidade inteligente, criação das comunidades em torno, que nós já estamos fazendo uma pesquisa junto com eles, levantando quais as necessidades desses bairros em torno. Nós identificamos que precisam pessoas ser qualificadas, outro lugar precisa de construir centro comunitário. Deixa eu te interromper, porque eu acho que o que o Douglas traz aqui é muito importante. A gente já conversou com empresários do ramo imobiliário e não se trata de construir, porque quando sobe um empreendimento num bairro, né? Ele falou Boulevard Lagoa, por exemplo. Ele fica... Como é o nome do bairro? Aqui na Serra? Em frente ao Ferrosa. Fica em frente ao Ferrosa. Ferrosa, até então, um bairro completamente de periferia, um bairro de risco social muito grande. Antigamente, se construía um imóvel ali, aí depois subia outro, aí uma farmácia se colocava, uma padaria se colocava, aí as coisas iam se desenvolvendo. Quando a gente traz o bairro planejado, já traz tudo. E aí... a própria comunidade ela acaba sendo impactada porque se vai subir empreendimentos, vão precisar de mão de obra. Então, as pessoas precisam ser qualificadas. Esse é o caminho. Agora, eu queria saber o seguinte. Esses empreendimentos, eles são um padrão mais alto, mais elevado. E diante do que você veio falando sobre a cidade inteligente, né, a questão da inteligência, da integração, do cuidado, do impacto social... Quando que isso poderá ser acessível a mais camadas da sociedade? Esse bairro é um bairro feito para poder você com padrão mais elevado.
Ele não é um bairro feito com programa tipo Minha Casa Minha Vida. Uhum. E o que vai se beneficiar são as pessoas que vão ter geração de emprego e renda nessa nova cidade para as questões das moradias, porque a nossa empresa, nós não trabalhamos com um produto de Minha Casa Minha Vida. Sim. Né? Existe empresa especializada que trabalha com esse produto. Não é que ela não dá lucratividade, mas o que nós fazemos é preencher vazios e locais aonde tem uma sociedade que precisa desse produto. Por exemplo, Fel Rosa. Fel Rosa, quando nós fizemos o empreendimento, hoje, dentro do Boulevard Lagoa, moram várias pessoas do bairro de Fel Rosa, que tinham lá dentro, formaram seus comércios, melhoraram a sua vida e vieram morar dentro do condomínio. Perfeito. Assim, uma cidade desta, que você vai ter uma circulação de mais ou menos 50 mil pessoas com condições de renda, que traz renda, todo aquele bairro em torno, ele vai haver um melhoramento. Então, vai melhorar a vida das pessoas que estão ali em torno. Não quer dizer, por exemplo, tem na ponta desse bairro, dentro dessa cidade inteligente, existe uma área que é para poder exploração de fazer um produto que você cabe pessoas que ganham 2, 3 mil reais, que vai poder estar fazendo aquisição, que é um bairro também, uma área que está separada para esse tipo de produto. Então, você tem o bairro, vai ter a área que são de tecnologia, tem regiões que vão ter construção de hospital, faculdade, Perfeito. empresarial e residência e comércio. Então, essa é a cidade inteligente, onde todo mundo se convive, todo mundo, um precisa um do outro ali dentro. E é assim que é a sociedade. Agora eu quero falar de um fato, um feito, na verdade. A Vaz vendeu em 48 horas 95% das unidades de um bairro planejado no Mato Grosso. Sim, isso foi... Que projeto? É o Solar de Lacerda? Esse é o Solar de Lacerda. Esse é um produto... como é que a empresa trabalha? Em cada região, você tem um tipo de produto. A Vaz, ela trabalha com produto solar, que é o produto econômico, que nós chamamos de econômico, que é essa pessoa da faixa de renda menor. E esse bairro que foi lançado lá é um produto econômico, né, que atingiu... em 2 dias, 48 horas, nós vendemos 95% de todas as unidades. E é um local que é um bairro planejado, não quer dizer que é para... a gente não gosta de usar o nome de baixa renda. Sim. Nós usamos o nome de econômico. Ok. Então, não é popular nem tal. Então, esse econômico, ele não quer dizer que ele é econômico, que ele não tem um padrão. Nós entregamos lá... você tem uma parte de lazer, com pista de caminhada, com quadra, você tem toda a pavimentação, toda a infraestrutura completa e a pessoa é definida. Aqui eu vou ter residência, do meu lado eu não vou ter um comércio, eu não vou ter um barulho. E as vias principais que são pode ser feito comércio residencial. Então, não quer dizer que quando é econômico, também que a empresa não se preocupe com a qualidade também. Com certeza. Além disso, são áreas áreas verdes também que tem, e aonde não tem, nós fazemos reflorestamento, também fazemos fica a área destinada a verde, mas nós fazemos recuperação. Além desse produto aí tem o outro que é o Praça, que é um produto que você entrega, ele é um loteamento aberto, e você faz ele que entrega com toda a praça, com quadra poliesportiva, com academia ao ar livre, tudo aquilo que o poder público tem que fazer com o lazer completo, só que ele é aberto, não é condomínio. Sim. E tem a linha Boulevard, que já é o condomínio de alto padrão, que tem com portaria de acesso controlado, com os clubes com padrão mais elevado. E tem a linha Fazenda do Barão, e a outra linha é essa Cidade Inteligente, que é o primeiro que nós estamos fazendo aqui dentro do estado do Espírito Santo. Douglas, a gente vai caminhando para o final, mas eu não vou encerrar sem fazer 2 perguntas. A primeira, o que foi o indicador, o que fez vocês identificarem que somos capixabas, mas a gente já pode atravessar, romper a fronteira? O que levou a chegar a essas 17 cidades, Brasil afora? E a outra questão é falar um pouco também da sua participação no Sinduscon, né? Mas vamos falar primeiro desse atravessar o Estado. Atravessar o Estado é que eu gosto de desafio. Desafio que seja bom, aquilo que nos inspira e levar coisas boas para a sociedade, né? O Estado, quando nós fomos para o Estado de Rondônia, há 12 anos atrás,
eu vi que a região que lá, eu falo assim, que é o combustível do ser humano. Sem o alimento, o mundo não vive. Então, lá que está a cadeia alimentar, está toda dentro daquela região. Tanto é que muitos países, Europa, China, todo mundo fica de olho naquela região. É um povo muito trabalhador e isso nos motiva muito. Foi o que nos motivou bastante para irmos para lá. E onde tem a taxa de maior velocidade de venda dos produtos é na região do Mato A gente Grosso viu isso. e de Rondônia, né? E a questão é, porque quando eu te apresentei, eu não falei que Douglas Vaz ocupa as cadeiras de presidente do Sinduscom, que é o Sindicato das Empresas de Construção Civil do Espírito Santo, e delegado da Associação de Empresas de Loteamento. Então, assim, eu queria, nesse final, né, a gente poder falar sobre o mercado, sobre a importância do sindicato, como é que está a situação das empresas capixabas. Hoje o sindicato, né, foi do Sinduscom, foi do setor que chegou o presidente da Findes, né, Paulo Baraúna, foi do sindicato, foi presidente, é da construção civil. Como é que está esse mercado? O mercado no estado do Espírito Santo está excelente, né? A nível de Brasil, nós estamos aí voando, né? As taxas de crescimento nossas são uma das melhores e o mercado imobiliário também não está diferente. Não só o mercado imobiliário, mas também o restante da economia do estado, o restante da indústria, do agro, né, as áreas portuárias. Nós vemos aí que nós temos 93% das importações de carros chega pelo estado do Espírito Santo. As pessoas começaram a descobrir que nós estamos a 1.200 quilômetros dos 62% do PIB do Brasil, Exato. que é mais ou menos 1.200 quilômetros, que é as grandes capitais, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Estamos na região sudeste? Na região sudeste, uma parte muito bem centralizada, a gente consegue fazer a distribuição de tudo. O que nós precisamos é melhoramento nas vias, principalmente a 262, a duplicação da 101, 262, concluir a parte dessa ferrovia até Anchieta, depois poder se expandindo. Mas, pautas que dependem muito do poder público, né? Sim, depende muito do poder público, mas o atual governo tem trabalhado muito. E isso nós viemos numa taxa de crescimento, de crescente, desde a época do Paulo Artung, né? Então, desde a época quando eles começaram a fazer aquele movimento, há quase 24 anos atrás, juntou a igreja, a OAB, né, a sociedade organizada, e hoje está vendo os frutos que nós estamos colhendo. Então, a construção civil está nessa mesma esteira. Estamos com muitos projetos, cada ano essa taxa vai crescendo. O ano passado nós tínhamos 61 mil trabalhadores direto, nós já estamos chegando esse ano com quase 70 mil, então essa taxa é muito crescente. Empregos, 140 mil trabalhadores indiretamente. Cada dia mais os projetos estão aumentando as taxas para poder aprovar. Agora a gente precisa do poder público para poder dar mais celeridade nos processos e ter condições de gerar mais emprego e receita também para o município. A cadeia produtiva ela cresce, porque a construção civil ela representa muito para a cadeia produtiva. Ela é um termômetro, né? É um termômetro. E nós estamos muito desanimados. Temos conversado bastante com o Ministério Público, com o governo. A nossa política lá tem uma interlocução, nós conversarmos com todo mundo, está no mesmo alinhamento, querendo cumprir, cumprimos a legislação, mas poder criar legislação que seja menos complexa, para poder se dar mais celeridade nos processos. É isso. Muito obrigada, Douglas. Sucesso. Fiquei realmente muito feliz de tê-lo aqui conosco no Entrevistas, de ler essa história, de ver esse crescimento. Estou aqui com um papel que a assessoria dele trouxe para a gente. Desenvolvimento não é à toa, tá, gente? É desenvolvimento no impacto social, é desenvolvimento com preservação ambiental, é desenvolvimento não só dos imóveis, mas da preocupação com um todo nesse imóvel, o que está em torno também, né? Inclusive o empreendimento tem Fazenda Barão do Império, para uma recuperação que nós tínhamos que fazer com 5 mil mudas de espécie nativa, nós, ao invés de plantar 5 mil mudas, nós estamos para 25 mil mudas. Então, é um carro-chefe que nós temos, a parte ambiental, que a gente se preocupa bastante com ela, né? Parabéns. Inclusive, dentro desse empreendimento, a pessoa, para morar, para ir lá para dentro, ele é obrigado a plantar 2 espécies nativas e 2 frutíferas dentro do terreno, cercamento somente com cerca viva, é obrigado a fazer aproveitamentos de águas pluviais.
Então, tem várias exigências dentro de um projeto. Então, sempre a gente Compromisso. tem compromisso. É isso aí. Compromisso. Obrigada. Sucesso. Que 17 mais 17 mais 17 cidades, só aumentando o Brasil inteiro para conhecer, porque o que vem do Espírito Santo é de qualidade. Sucesso. Ok. Obrigado. Tchau. E para você que ficou conosco até agora, nós temos encontro todas as terças-feiras, tá vendo? Espírito Santo sempre tem coisa para fazer a gente se orgulhar. Eu espero sempre poder trazer aqui mais um motivo para você se orgulhar, assim como eu. A gente se encontra terça-feira. Até semana que vem.